Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui na Febraban Tech fazendo essa apresentação para vocês pelo 4º ano. O pessoal me aguenta mesmo. 4 anos não é para poucos. E minha fala aqui hoje vem de um tema que eu gosto bastante de falar, que é o tempo. Eu até trouxe isso aqui, que é uma coisa que me pegou no Instagram, porque eu estou sempre tentando controlar o tempo que eu faço as minhas coisas, né? E eu me deparei com esse cubo aqui e disse, pô, esse cubo eu consigo controlar o tempo que eu levo para fazer minha tarefa, mas também o tempo que eu levo para descansar dessa tarefa. O tempo que eu levo para estudar e também que eu preciso descansar para estudar. E o fato é que a gente gasta muito tempo controlando o nosso tempo. A gente tem que cuidar da nossa saúde, do trabalho, do sono, da família, é muita coisa para a gente controlar. Então esse bem muito valioso que é o tempo, quando a gente amplifica ele dentro desse cenário da inteligência artificial, ele se torna ainda mais escasso e ainda mais valioso. E da onde vem essa relação entre o tempo e o petróleo? O tempo, você pode fazer muitas coisas com ele ao mesmo tempo, mas depois que você faz aquilo, você não consegue voltar atrás. E assim é com o petróleo. Você pode fazer uma série de coisas com o petróleo, mas depois que você fizer, você não retorna ele ao seu estado original. Ele é um bem escasso, preciosíssimo. Já os dados, eles estão em muita profusão. Com a IA, então, generativa, eu tenho dados gerando dados, que geram dados e que geram dados, num ciclo. Então é por isso que hoje os dados, sim, já foram um grande petróleo, mas eles precisam ser refinados. E a inteligência artificial está aqui justamente com esse propósito. Agora, quem são os atores do tempo? Quem são os atores que, dentro das organizações, precisam lidar com a inteligência artificial de forma a construir experiências melhores para suas equipes, experiências melhores para os seus clientes e tornar a sua organização cada vez mais conectada com a inteligência artificial com propósito? E é sobre eles que eu vou falar aqui. Se isso aqui fosse uma novela, eu diria que ela levaria muito tempo, mas eu vou conseguir contar ela em mais ou menos 20 minutos. O primeiro ator dessa novela é o COO. É aquela pessoa que tem o papel de otimizar o tempo dos seus processos e as suas operações. Eu tenho um segundo ator muito importante, o CPO, aquele que está buscando criar produtos e serviços que otimizem o tempo dos clientes. Clientes como nós, clientes como as organizações. Em terceiro, o papel do CIO, do CTO ou agora do CAIO, né? Cada empresa trabalha de uma forma, mas é aquele que precisa arquitetar as soluções de IA que resistam ao tempo. E é muito difícil, hoje em dia, criar soluções de IA que resistam ao tempo, porque todas as tecnologias em relação a isso estão mudando muito rapidamente. Falando agora, colocando um pouco o chapéu ou o sapato do CEO, eu vou trazer uma perspectiva primeiro de quais os desafios que esse perfil enfrenta no dia a dia. Primeiro deles, qual que é a forma de eu entregar uma automação sem que eu entregue essa automação rápido? O que adianta eu ter uma automação para fazer se eu levo 2, 3 meses para construir essa automação? Eu preciso também escalar rápido. Não adianta eu ter um processo automatizado que sirva para cobrir o trabalho de 1 ou 2 pessoas. Eu preciso ter um trabalho que eu consiga escalar ele na forma interplanetária como as coisas vêm acontecendo no dia a dia. Eu preciso também executar mais rápido. Não basta ter um processo automatizado que ele execute no mesmo tempo que o processo anterior. Eu preciso ter menos propensão aos erros com esse processo, já que eu estou automatizando, eu estou tendo um ambiente mais controlado. Eu preciso ter um retorno também mais rápido desse investimento. Eu estou automatizando aqui, como é que eu retorno esse investimento? E por último, eu preciso ter no final do dia um menor custo por transação. Então se eu faço em menos tempo, se eu escalo mais, se eu entrego mais rápido e tenho menos erro, no final do dia eu vou ter um menor custo de transação. Então aqui as dores. Agora, como que a gente vem abordando no dia a dia, dentro dos nossos laboratórios, esse tipo de problema? Primeiro, a gente vem adotando muito mais uma abordagem de visão panorâmica de processo. Quando a gente vai pegar um processo para automatizar, isso é muito diferente de otimizar. E geralmente essas coisas precisam caminhar juntas.
e muitas vezes o cliente precisa ter entregas mais rápidas. Então a gente tem essa visão panorâmica de processo, mas a gente atua muito focado na tarefa. Qual é aquela tarefa que vai ser o game changer daquele processo de negócios, daquele cliente e que vai elevar o nível dele em termos das suas operações com a inteligência artificial. Então a gente adota um modelo iterativo, incremental, com ciclos curtos e testáveis para cada uma dessas tarefas cada vez mais relevantes do dia a dia das operações. Para isso, a gente construiu um framework que a gente chama de automação acelerada por IA. Por que é acelerada? Algo que a gente vem defendendo muito forte dentro dos laboratórios é de que não necessariamente a IA vai substituir as pessoas, mas ela vai trabalhar com as pessoas. Então nem toda tarefa ela vai ser necessariamente automatizada por IA, mas ela pode ser acelerada por algum recurso de inteligência artificial. Então a gente criou um framework, onde a gente faz todo um discovery avaliando, em cima dessa visão panorâmica, quais são as tarefas que são mais volumosas, as tarefas onde eu tenho muito mais impacto, mas que eu tenha menos desvio. Por outro lado, eu qualifico essas tarefas em cima do que o cliente possui hoje de dados para aportar nessa tarefa e também qual é a maturidade tecnológica para empregar a IA dentro desse processo. A gente constrói então um MVP em cima de cada uma dessas tarefas e produtiza através de um piloto. E seguimos assim num fluxo constante de monitoramento e expansão até que a gente vá permeando toda a cadeia de processos desse cliente. E como a gente tem feito isso em termos de experiências? Hoje a gente traz aqui, especificamente em relação a segmento financeiro, 3 experiências. Uma primeira delas, um processo de ouvidoria que a gente vem trabalhando, onde eu tenho um trabalho rápido de respostas a reclamações de clientes. Eu tenho um processo hoje que é puramente manual, que eu tenho que coletar a informação de um site, eu tenho que entender algumas informações contextuais e eu preciso dar uma resposta rápida para o cliente, porque o cliente pode me pontuar negativamente caso eu não dê essa resposta num tempo hábil. Então, ao invés de olhar o ciclo todo de processos, a gente foi encapsulando cada uma dessas tarefas dentro desse grande fluxo com essa metodologia. Depois, vendas, principalmente vendas B2B. Eu tenho uma demanda, eu posso captar essa demanda numa conversa, num material. Como é que eu traduzo essa demanda numa oferta B2B rapidamente para o meu cliente, para acelerar os times de vendas? E por último, onboarding. A gente vem feito muitos processos de onboarding que precisam ser acelerados por captura e validação de documentos. Então a gente usando a inteligência artificial para acelerar processos que hoje, fundamentalmente, são processos manuais. Passamos aqui a primeira visão, a visão do COO. Indo agora para a visão do CPO, aquele que está construindo as experiências que vão encantar os clientes. Em termos de desafio, quais são os desafios que os CPOs têm? Eles precisam aumentar o LTV. O que o cliente está gastando comigo ao longo do tempo. Eu preciso reduzir o churn, ou seja, eu preciso manter esse cliente mais tempo dentro da minha organização. Eu preciso monitorar a satisfação desse cliente em relação aos meus produtos e serviços continuamente. Cada novo lançamento, cada nova feature precisa ser monitorada para saber se você atendeu e atingiu o ponteiro correto. Você precisa reduzir o CAC, você precisa ter uma forma efetiva de ter mais clientes com menos esforço. E por último, você tem que atrair e reter o seu cliente o máximo de tempo possível dentro das suas plataformas, o que a gente costuma chamar da economia de atenção, né? Aquela que te mantém ali scrollando na rede social, scrollando nas plataformas de marketplace. Isso também se traduz no segmento financeiro. E aí eu trago aqui um outro paralelo em relação aos desafios, que é esse paradigma em relação às interfaces. A gente veio ouvindo ao longo do tempo, até discutindo com algumas empresas, isso foi bastante falado dentro do FebraBanTech desse ano, sobre a construção de super apps. Eu tenho um super app onde eu tenho uma série de serviços financeiros que também estão agregados a serviços não financeiros, de forma a justamente criar essa experiência de permitir que o cliente fique cada vez mais conectado com a sua marca. Mas o que a gente acredita? Primeiro, os super apps são importantes para consolidar essa visão, mas é necessário plugar nesses super apps uma interface cada vez mais conversacional e menos transacional. Ou seja, ao invés de eu apertar 1, 2, 3, 5 botões para chegar em alguma coisa, de eu poder simplesmente falar. Lembrando da jornada do cliente.
eu estou dirigindo e eu quero fazer alguma coisa. Eu não posso parar o celular para fazer aquilo. Eu quero conversar com aquela minha marca e ela poder responder aquilo que eu preciso. Então, aliar esses super apps, de dar essa visão ampla de serviços com a interface conversacional, a gente entende que é o game changer, é um modelo que vai vigorar muito mais aqui para frente. Em termos de abordagem, o que a gente vem trabalhando? Visão panorâmica da jornada. Eu preciso resolver a jornada toda de uma vez? Não, mas eu preciso resolver os momentos que o cliente tem no seu dia a dia e que ele vai conversar com os meus produtos, os meus serviços. Então, o que eu posso fazer para aparelhar, para tornar essa experiência desse momento do cliente junto à minha organização de uma forma mais fluida possível, usando a inteligência artificial. E para isso a gente também usa um modelo iterativo incremental, onde a gente tem ciclos muito curtos de mudança e que a gente possa ir validando esses ciclos junto com as organizações. Por último, a gente também criou um framework para isso, que a gente chama de Collab, onde o cliente traz esse desafio dentro do Collab. Muitas vezes ele já tem algum tipo de desenvolvimento realizado em relação a isso, e a gente acelera esse desafio através da construção de um business case e uma priorização feita com esse cliente. A gente criou até um framework específico para essa priorização. Fazemos um processo através de ciclos de experimentação para definir qual é a melhor solução para aquilo. Colocamos isso num conceito de MVP e produtizamos com o cliente com ciclos constantes de monitoramento de feedback e expansão disso ao longo de toda a jornada. Por último, em relação às experiências que a gente teve com o CPO, hiperpersonalização. A gente tem construído dentro do laboratório ofertas, componentes de personalização focados em ofertas de cartão, real time, melhor cartão para compra. Então imagina que você está num estabelecimento ou que você está numa loja virtual e que você tem uma série de cartões de produtos financeiros que você contratou daquele cliente. Qual o cartão que vai lhe oferecer o melhor benefício naquela compra que você está fazendo? Então, reunindo informações de geolocalização, que capturam o tipo do estabelecimento e o tipo da compra, e com todos os produtos que você tem, você ter a melhor experiência possível em relação aos benefícios. E muito na parte de loyalty também benefícios. Como é que eu consigo estimular o cliente no upselling, considerando uma compra que ele tenha feito em real time? Um outro caso de um produto que a gente desenvolveu e vem aprimorando há muito tempo, que é o gerador de insights. Eu comentei sobre monitorar a satisfação do cliente. A gente construiu o produto justamente para isso. Ele vai capturando os feedbacks dos clientes em plataformas abertas, redes sociais, lojas de aplicativo, sites de reclamação, e vai agrupando essas informações a gerar insights de como os CPOs melhoram seus produtos e serviços com base na voz do cliente. Hoje, dentro da própria empresa, da Forsys, a gente já monitora, usando dados abertos, mais de 30 marcas, para que a gente possa ir oferecendo de forma proativa insights para a melhoria desses produtos e serviços. E por último, foco conversacional, como eu comentei aqui. Todas as nossas interfaces, os nossos produtos têm sido pensados principalmente nessa convergência entre eu ter uma gama de serviços dentro de um super app, mas que possa ser acessada cada vez mais por interfaces conversacionais. Por último, a visão do CIO, CTO ou do CAIO. No caso, essas três figuras que trabalham para fazer toda aquela parte anterior funcionar, arquitetar os sistemas de IA que vão fazer esses aspectos todos funcionarem. Então, quais são os desafios que esses perfis têm hoje no dia a dia? O primeiro deles, que é latente, é da nossa geração, principalmente pós-internet, que é acompanhar a velocidade das mudanças de IA. A gente vem conversando há muito tempo sobre quais são as tecnologias que vão vigorar. E é muito difícil ter uma resposta exata sobre isso, porque a cada momento os grandes players, a comunidade open source vem trabalhando no sentido de cada vez mais aprimorar esses componentes. Então a gente precisa filtrar muito bem aquilo que de fato está maduro para uso e aquilo que requer ainda alguma experimentação para que a gente possa usar com segurança as nossas aplicações. Depois ele precisa colocar uma implementação e um teste rápido dentro do ambiente.
Então é necessário, todas as áreas de negócio, as áreas de produto, querem implementações cada vez mais rápidas e usam a inteligência artificial como, de uma certa forma, uma desculpa, não é nem uma desculpa, mas um artifício de dizer a IA está aí para isso. Usem a IA para acelerar também aquilo que a gente precisa dentro da organização. Lidar com a tempestividade dos riscos que a IA traz. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quando a gente traz uma série de componentes de IA para dentro das nossas aplicações, nós temos que ter uma preocupação, uma responsabilidade abissal em torno de todos esses componentes que a gente está colocando, porque eles geram sim um risco muito diferente daquilo que a gente vem percebendo com outros componentes tecnológicos. E por último, construir soluções que durem por muito tempo. Isso é uma máxima em qualquer tecnologia, mas com a IA e com a aceleração que ela vem trazendo, uma solução que está feita hoje, amanhã ela pode estar obsoleta. E é importante acompanhar os movimentos que o mercado tem fazendo para tomar boas decisões e fazer boas escolhas em relação a isso. Qual é a abordagem que a gente tem usado dentro de casa para tratar essa dor, esses desafios? Primeiro, encarar que a IA é uma peça de um grande quebra-cabeças arquitetural. Eu já tenho sistemas, eu já tenho uma série de aplicações legadas que já funcionam e já possuem uma série de integrações. Eu preciso encarar que a IA, ela é mais um sistema de software que precisa se acoplar nesse grande quebra-cabeça. É muito importante ter isso em vista. No final do dia, IA é software e eu preciso ter todas as preocupações, todas as questões que eu faço quando eu trabalho com software empregadas na IA numa escala muito maior. A gente tem usado também bastante em toda a solução de IA o uso de frameworks que foram construídos especificamente em cibersegurança para essas aplicações, justamente por conta desses riscos que essas aplicações trazem. A gente construiu, inclusive, dentro de casa, um framework que reúne as melhores práticas do MIT, do NIST, do Gartner, para poder aplicar em todos esses projetos que a gente vem trabalhando. E por último, assim como em qualquer tecnologia, há muitas vezes uma propensão a gente fazer o que a gente chama do over-engineering. A gente consegue capturar tanta coisa do mercado e a gente quer colocar tanta coisa no desenho quando a gente percebe que muitas vezes o simples vai funcionar melhor. Então o ideal aqui é trabalhar com uma arquitetura que ela seja incremental e evolutiva e não um Big Bang onde você coloca algo muito grande e muitas vezes você começa a ter que tirar essas peças porque elas passam a não fazer mais sentido. Então comece pequeno e pense grande. Nesse aspecto também, para fechar, a gente também construiu um framework de stack tecnológica para IA, onde a gente apoia as empresas visando qual é o objetivo que a empresa possui em relação à inteligência artificial. A gente realiza um assessment em relação às aplicações, aos dados, a tudo que ela já possui, tanto de inteligência artificial quanto tecnologia. Definimos com o cliente uma arquitetura inicial, uma arquitetura ideal e depois criamos uma stack tecnológica que esteja alinhada a essa arquitetura ideal. E é uma arquitetura que ela vai mudando, portanto é importante que a gente vá validando, escalando e, se possível, evoluindo essa arquitetura ao longo do tempo. Agora que eu falei desses três atores, a visão do COO, a visão do CPO e a visão do CIO, CTO e do Caio, acho que uma coisa importante é trazer as experiências. A gente construiu dentro do laboratório algo que acelera muito o desenvolvimento de agentes ou de sistemas multiagentes. Hoje a gente vê uma série de plataformas no-code que aceleram muito esse processo e a gente quis ir um pouco mais longe. Então hoje a gente tem um produto, uma ferramenta que permite que, em linguagem natural, você possa pedir para ele construir um sistema de multiagentes para você. Então ele detecta qual é a intenção que você possui, né, qual o sistema que você construir, ele detecta quais são os agentes que deveriam resolver esse problema, define o papel desses agentes, define a tarefa desses agentes e constrói o código para você desses agentes. Então a gente reúne o melhor do que o no-code traz, que é você conseguir ter uma interface simples, mas com a robustez do código que você pode subir na sua própria infraestrutura. Além disso, a gente tem outro produto que combina mais
a geração de pílulas de soluções e o Foresight, onde a gente gera já as User Stories com base nos desafios que o cliente está trazendo e faz toda uma validação dessas histórias em soluções viáveis, olhando bases acadêmicas. Então, se eu tenho uma solução ultra especialista, será que já tem algum paper, algum artigo que já remete a alguma solução que eu possa utilizar? Então, isso acelera muito o trabalho de desenvolvimento de arquitetura. E por último, trabalho de desenvolvimento aí dos últimos 6 meses, a Forsys criou uma infraestrutura mais gateway de IA, chamada Moxie, que hoje é mantida dentro dos laboratórios e que ela faz, para dizer o mínimo, um roteamento inteligente de requisições que são feitas numa inteligência artificial. E como que ela faz isso? Ela entende qual é o estímulo que você está dando, foi treinado um modelo para ela e ela consegue reconhecer que para aquele estímulo, qual o melhor modelo de mercado ou quais os melhores modelos de mercado que atendem àquele estímulo. Então você não fica mais preso a um modelo A, ao modelo B, ao modelo C. Esse modelo define qual o melhor caminho a fazer. E é algo que a gente tem usado intensamente nos nossos produtos, justamente com esse propósito de acelerar soluções e nos mantermos cada vez mais agnósticos às soluções que estão disponíveis hoje no mercado. Quais são as conclusões finais que eu gostaria de trazer para esse painel? Primeira delas, em relação ao COO, é que less is more. O que isso significa? Quando a gente olha uma cadeia de processos que a gente precisa automatizar com IA, existem vários outros aspectos que precisam ser feitos antes disso, muitas vezes. Você precisa fazer um trabalho de process mining, você precisa entender volumes, entender indicadores que estão conectados a esses processos. E esse é um trabalho que acaba sendo ferindo algumas das premissas ou dos desafios que esses COOs colocam. Eu quero entregas rápidas, eu quero entregas de valor, eu quero ter retornos rápidos. Então a gente pode trabalhar sim as tarefas em escala, uma a uma, mas sempre mantendo essa visão panorâmica do todo. Em relação ao CPO, a gente não fala da jornada do cliente, a jornada é do cliente. O cliente faz a jornada dele. Ele vai para a escola, ele pega o trânsito. O que a gente precisa estar mais conectado de como a gente hiperpersonaliza os nossos produtos através de uma experiência cada vez mais conversacional. Vamos usar o tempo de forma inteligente dos nossos clientes, permitindo que eles possam fazer mais coisas ao mesmo tempo, com segurança e usando a IA. Por último, as áreas de tecnologia devem enxergar a IA e, sobretudo, as LLMs, os modelos de linguagem, como commodities. A IA é um componente da arquitetura e ela não é uma anomalia. Amanhã a gente vai ter IA como a gente teve a internet, como a gente teve microserviços no passado. E a gente vai ter outras ondas. Encarem dessa forma. Existe todo um aprendizado a ser feito, mas encarem como um componente importante na sua arquitetura. E não como algo estranho. Daqui a pouco isso não vai estar mais estranho. Para fechar a minha fala, eu trouxe uma frase de um filósofo chamado Sêneca, que é um filósofo estoico, que ele diz o seguinte, que não é que tenhamos pouco tempo para viver. Isso veio de um livro dele chamado Brevidade da Vida, mas sim que desperdiçamos muito dele. E a nossa fala aqui é em relação a isso. Como a gente faz para desperdiçar cada vez menos tempo usando a inteligência artificial a favor das nossas equipes, dos nossos clientes e da nossa organização. Mais uma vez, muito obrigado à Febraban, muito obrigado à Forsys por estar me dando novamente essa oportunidade de estar representando a empresa. Eu tenho muito orgulho de estar ali, de fazer as coisas acontecerem e convido todos vocês para o nosso stand, para tomarem um café, para saber como que a Forsys está transformando e pode transformar as experiências de vocês cada vez mais conectadas com o propósito das suas organizações. Muito obrigado.